Confiança, sabe? É engraçado pensar nisso. Ela é a base de quase tudo na nossa vida. Daquela forcinha interna que a gente precisa para começar o dia, até o jeito como a sociedade inteira funciona. Mas ela é super frágil. Pode levar uma vida inteira para construir e num piscar de olhos, tudo desmorona. Bora entender um pouco melhor como isso funciona. Para pensar um pouquinho. Até que ponto dá para confiar em alguém que se acabou de conhecer? Vamos ver como essa pergunta se desenrola numa história real que aconteceu numa montanha bem isolada aqui no Brasil. É uma história e tanto. Então, a história começa com um rapaz e uma moça. Eles estavam naquela fase inicial, sabe? Se conhecendo há só um mês. Aquela energia de começo de namoro, cheios de planos. E aí, com a virada do ano chegando, eles tiveram uma ideia: fazer algo diferente, algo que ficasse na memória. O plano? Escalar o famoso Pico Paraná para ver o sol do ano novo nascer lá do topo. Uma aventura e tanto, né? Pelo menos na teoria. E para botar um pouco mais de emoção na coisa, ou talvez de imprudência, né? A trilha que eles escolheram estava oficialmente fechada, proibida para visitantes. Eles sabiam do risco, mas decidiram encarar o desafio e ir em frente mesmo assim. Só que a aventura logo vira um teste de fogo. O rapaz, coitada, não estava com preparo físico em dia como ela. Ele começa a ficar para trás. Em vez de receber um apoio, o que ele ouve é reclamação. Nossa, você está muito devagar. Desse jeito a gente não vai chegar nunca. A tensão começa a subir junto com a altitude, sabe? E então, acontece o que ninguém imagina. Cansada de esperar, ela toma uma decisão drástica. Ela simplesmente segue em frente e deixa ele para trás, sozinho. Numa trilha proibida, com pouca água, pouca comida. Naquele momento, a confiança foi quebrada do jeito mais brutal possível. E essa situação extrema força a gente a pensar: afinal, o que é confiança de verdade? Essa história toda serve para mostrar uma coisa: confiança não é um bloco único. Ela aparece de várias formas na nossa vida, em áreas diferentes, e cada uma tem suas próprias regrinhas. No fim das contas, a real é essa: confiança é o alicerce. Sem ela, o sucesso pessoal fica mais difícil, os relacionamentos ficam bambos e a própria sociedade começa a ranger. É o que permite que a gente colabore, ame e cresça junto. A gente pode quebrar essa ideia de confiança em algumas caixinhas. Primeiro, tem a autoconfiança, que é aquela fé na própria capacidade de fazer as coisas. Depois vem a confiança nas pessoas próximas, amigos, família, nosso porto seguro. Tem também a confiança no relacionamento amoroso, que exige uma vulnerabilidade gigantesca. E, por fim, a confiança social, que é acreditar que as instituições, as leis e as pessoas em geral vão agir de forma correta. O mais louco é que está tudo interligado. Se a autoconfiança falha, por exemplo, fica bem mais difícil confiar nos outros. Pois é, se a confiança constrói, a falta dela destrói. E essa destruição tem um custo bem real, um preço que todo mundo paga, muitas vezes sem nem se dar conta. Não é só um sentimento ruim, é um peso econômico e social. Hoje em dia pode parecer loucura, mas já existiu uma época em que a palavra de uma pessoa era a maior garantia que existia. A expressão "no fio do bigode" era isso, um pacto de honra. A reputação de alguém valia mais que qualquer papel assinado. A confiança era literalmente a moeda da época. A diferença fica gritante quando a gente compara. Numa sociedade de alta confiança, as coisas simplesmente fluem. Acordos verbais resolvem tudo. É ágil. Já numa de baixa confiança, a gente cria um monte de barreiras. Contratos gigantes, cartório para reconhecer firma, um sistema de justiça caríssimo. Tudo isso, no fundo, são mecanismos que a gente paga para compensar o fato de que não confiamos uns nos outros. É um imposto invisível que a gente paga pela desconfiança. Mas calma, nem tudo está perdido. A boa notícia é que a confiança não é uma coisa mágica que aparece do nada. Ela pode ser construída, de propósito, com um método, tanto dentro da gente quanto com os outros. Vamos ver como isso funciona na prática. Pega um exemplo bem prático. Falar em público. Bate aquele frio na barriga, né? Como se constrói autoconfiança para isso? Não é só torcendo para dar certo. É trabalho, é processo. Primeiro se estuda o assunto até não poder mais. Depois se ensaia a fala, de novo e de novo. E por fim, se simula a apresentação, talvez para um amigo, para um espelho. Cada passo desses é um tijolinho. A confiança, no fim, é o resultado da preparação. E nos relacionamentos com outras pessoas?
Bom, o tempo ajuda, claro. Ele permite que as pessoas criem um histórico juntas. A consistência também é chave. Ela prova que alguém é leal, que as ações da pessoa são previsíveis. Mas olha só que importante. Ser consistente não é a mesma coisa que ser confiável. A verdadeira confiança, aquela que sustenta tudo, nasce da verdade, da transparência. Mesmo quando a verdade é dura de dizer ou de ouvir. Sem verdade, esquece, não tem confiança. Ponto final. Ok, agora vamos voltar lá para a montanha, para aquele rapaz que foi deixado para trás. Porque é nessas horas, no extremo, que a lição sobre confiança fica marcada para sempre. Afinal, o que aconteceu com ele? Depois de 5 dias de angústia, sozinho na mata, ele foi encontrado. Mancando, depois de ter andado quilômetros, mas estava vivo. Ele conseguiu sobreviver por conta própria. Uma prova, assim, impressionante de resiliência. O reencontro deles, que foi parar até na televisão, foi de uma calma que chegava a doer. Ele simplesmente devolveu os pertences dela e disse com todas as letras: "Nossa caminhada encerra aqui." O motivo? Como ele mesmo falou, não dá para confiar. A traição dela não só acabou com a trilha, mas implodiu qualquer chance de um futuro. O preço daquela decisão foi absoluto. E essa história toda leva a gente para uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. Olhando para a própria vida, para as nossas relações, quem são aquelas pessoas que a gente sabe lá no fundo que não nos deixariam para trás? Não importa o quão difícil fosse a subida ou o quão perdido o caminho parecesse. Quem pararia tudo para garantir que estamos bem? Essa talvez seja a verdadeira medida da confiança.